Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário, estes minutinhos que nós nos unimos em um só coração e em um só pensamento e nos elevamos até a Jesus, com o mesmo propósito, que é o propósito de acolher um ensinamento do nosso Divino Amigo, um ensinamento das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que possamos iniciar o nosso sábado com muita alegria, serenidade e disposição em nossa alma. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje nós vamos convidar a todos para irmos até o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a passagem que vai inspirar a nossa reflexão, ela se encontra no item 4 deste capítulo, que é a passagem A Porta Estreita. O item 4 deste capítulo, ele vem nos rememorando um momento muito especial que é narrado lá no Evangelho de Lucas, um momento em que Jesus é questionado por algumas pessoas. Então essas pessoas vão até o Cristo e lhe perguntam por que somente alguns, porque serão poucos que serão salvos. E neste momento, Jesus respondendo a eles, também muito nos ensina. Então vejamos que Jesus, ele se vira e responde: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas o Senhor lhes responderá: Não os conheço e nem sei de onde são. Então vocês dirão: Nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou-nos em nossa rua. E ele responderá: Não os conheço e nem sei de onde são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Então vejamos que esse ensinamento do Cristo se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do versículo 23 ao 27. E é este trecho que a nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo vem nos rememorar, nos inspirando a refletir um pouco mais sobre essas palavras do Cristo. E para a gente trazer aqui um ponto de reflexão, um ponto de ensino sobre essas abençoadas palavras de Jesus, nós teremos o apoio de uma mensagem do querido benfeitor Emmanuel. Esta mensagem se encontra no capítulo 34 do livro Caminho, Verdade e Vida. E é esta obra aqui. Esta obra foi psicografada pelo nosso querido Chico Xavier e ditada pelo querido benfeitor Emmanuel. E no capítulo 34 desta obra, Emmanuel vai fazer exatamente um comentário sobre este versículo, um comentário sobre estes trechos aqui do Evangelho de Lucas. Então é muito ensinamento para nós e é muito importante para a gente poder ter um olhar mais delicado e buscar um ensino moral em cima dessa resposta de Jesus àqueles que estavam questionando por que somente alguns serão salvos. E queridos amigos e amigas, é indispensável a gente rememorar aqui que hoje, sábado, nós teremos às 7h30 da noite aqui no nosso canal as reflexões com Emmanuel, que aliás é um momento destinado a refletir justamente sobre essa obra. Vejamos o quanto ela é especial. Então hoje às 7h30 da noite, os nossos queridos amigos trazem aqui para nós uma reflexão de Emmanuel acerca desse livro aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida. E hoje a gente também vai usufruir dele porque é uma obra muito rica de ensinamento. Nós convidamos a todos a estarem aqui também no nosso canal, no nosso querido Centro Espírita Luiz Gonzaga, também acompanhando as reflexões do querido benfeitor Emmanuel.
E bom, meus queridos amigos e amigas, vamos aqui então lá para o capítulo 34, ver o que Emmanuel vem nos esclarecer e nos ensinar sobre esta obra. Primeiro ponto é que Emmanuel diz para nós que este trecho aí que Jesus diz, vou até reler esse trechinho aqui para nós, olha, quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Ele não mais abrirá a porta. E aí muitos ali continuaram batendo, pedindo para entrar, afirmando que comeram e beberam com ele e que até mesmo ouviram teus ensinamentos lá nas praças públicas. Mas o Senhor não abrirá a porta. Então Emmanuel vem, eu vou ler para nós e nos diz. Olha o que o Emmanuel pontua para nós. O versículo de Lucas, aqui anotado, se refere ao pai de família que fechou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes, que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Olha essas palavras de Emmanuel, que especiais para a gente compartilhar aqui hoje. Querido benfeitor, vem e pontua para nós que esse ensino do Cristo, esse exemplo que ele traz, reflete o cenário dos religiosos, de qualquer religião que for, ou seja, dos cristãos, daqueles que buscam viver os ensinos de Jesus, aqueles que seguem ao Cristo. Então, Emmanuel diz que esse cenário reflete aos cristãos, que estão ali comendo e bebendo na presença do Mestre, ou seja, comendo e bebendo são verbos do quê? De ler, que estão lendo, estudando, que estão se aprofundando, que estão compartilhando da forma que for as palavras de Jesus. Então, esse cenário aqui desse ensinamento nos rememora o seguinte quadro. Nós, cristãos, que estamos lendo, compartilhando, estudando os ensinos de Jesus. E olha que interessante porque Emmanuel vem e nos diz o seguinte, ele continua a sua reflexão. Comeram e beberam apenas. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido a outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Este trecho para mim aqui é o trecho-chave dessa reflexão de Emmanuel. É o trecho que mais destaca aqui ao nosso olhar. Porque o querido benfeitor vem e diz, realmente, comeram e beberam na presença do Mestre, ou seja, realmente a gente conhece os versículos, a gente conhece os ensinos de Jesus, a gente compartilha por eles. Contudo, será que estamos apenas compartilhando os ensinos de Jesus, as mensagens, e não estamos buscando vivê-las em nossa própria vida? Porque esse cenário aqui desses filhos que tem a porta fechada pelo pai é o cenário que daqueles que comeram e beberam, que buscaram as palavras, que compartilharam com o próximo, mas que buscaram só compartilhar. Não lhes interessava viver, não lhes interessava praticar verdadeiramente os ensinos de Jesus. E Emmanuel ele diz o seguinte, olha, conheceram Jesus, é verdade, mas não o revelaram em seu coração. Será que estamos nos encaixando nesse cenário? É um questionamento para nós hoje. Será que estamos apenas conhecendo quem é Jesus, mas não estamos o revelando em nosso coração? Existe uma grande diferença nisso. Uma coisa é saber quem é Jesus. Outra coisa é buscar praticar os ensinos de Jesus. Só saber quem é o Cristo não nos transforma interiormente.
A gente precisa, além de conhecer quem é Jesus, além de ler os ensinos do Cristo, buscar viver cada palavra que estamos lendo. Não só compartilhar, mas também aplicar em nossa vida. Todo aquele que usa do verbo para poder compartilhar luz, primeiramente tem que tentar aplicar essa luz em sua própria vida. Todo aquele que usa do verbo para poder compartilhar as palavras do Cristo, as palavras de ensinamento do Evangelho, deve se esforçar, pelo menos se esforçar, para a cada dia buscar um pouquinho, aplicar aquilo em sua vida. Não é uma jornada fácil e não somos ainda perfeitos, mas o esforço, a vontade de tentar se modificar e de viver aquilo que se proclama, já é um passo que damos. Por isso, Emmanuel vem e nos atenta. Será que estamos apenas sabendo quem é Jesus? E não estamos nos preocupando em buscar viver o que o Mestre nos fala, nos ensina? E Emmanuel vem em mais um trecho, o trecho final deste capítulo, lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Querido benfeitor vem e diz, olha, não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. Não basta ler os ensinos do Cristo intelectualmente. A gente não vai sentir, a gente não vai compreender. É preciso sentir a alma dos ensinos do Cristo. É preciso olhar a moralidade daquelas palavras que Jesus compartilha conosco. E ele vem, Emmanuel vem e termina dizendo, o homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. O que Emmanuel quer nos dizer aqui? Todos podem conhecer a Jesus. Até mesmo aqueles que não creem em Jesus já ouviram falar do nome de Jesus e sabem quem ele foi. Mas nós, cristãos, espíritas, que nos esforçamos para viver o Evangelho, que nos esforçamos para estudar, a gente se dedica estudando, se dedica lendo, buscando palestras, buscando ouvir um Evangelho, a gente está se dedicando a cultivar em nossa alma. Estamos buscando o aperfeiçoamento. Mas não basta a gente só ouvir, não basta a gente só falar, não basta a gente só ler. Precisamos buscar praticar isso em nossa vida, aplicar esses ensinos a nós mesmos. Aliás, essa reflexão de hoje abre campo para a gente refletir algo aqui quantas vezes nós lemos uma reflexão e chega até nós uma mensagem de reflexão de Jesus, ou até mesmo vemos um evangelho ou uma palestra, e ao assistir a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, essa passagem era para tal pessoa. Nossa, mas aquela pessoa que precisava ouvir isso. Nossa, mas aquela pessoa é que devia estar aqui agora ouvindo esse evangelho. Ela precisa aprender com isso. Ou seja, estamos aplicando apenas ao próximo os ensinos de Jesus. Nos esquecendo que se nós estamos ali no momento daquela palestra, que se nós estamos ouvindo aquele evangelho, que se nós estamos compartilhando, falando aquele evangelho, é porque é primeiramente para nós. Tanto aquele que compartilha o evangelho, quanto aqueles que estão ali ouvindo o evangelho, é primeiramente para nós, aqueles ensinos e aquelas palavras. Então, como Emmanuel vem e nos convida, é necessário que apliquemos a nós próprios. É necessário que busquemos viver com Jesus, não apenas saber quem é o Mestre. Bom, meus queridos amigos e amigas, vou convidar a todos para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje, a qual é uma reflexão muito proveitosa, uma reflexão meditativa que nos convida a olhar para a forma que estamos conduzindo a nossa vida, conduzindo a nossa vida cristã, nossa vida com Jesus.
Bom, meus queridos amigos e amigas, novamente vou convidar a todos que hoje, às 7h30 a gente tem as reflexões com Emmanuel, mais um momento para a gente cuidar da nossa alma, um momento especial que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias nos proporciona. E essa mensagem de hoje é uma mensagem do nosso querido Centro Espírita, esse momento que a gente vem cuidar da nossa alma, elevar o nosso pensamento a Jesus e buscar dar um passinho na senda do progresso. Então nós desejamos a todos um excelente sábado com a paz de Jesus. Fiquem em paz e que o amor de Jesus nos fortaleça, nos proteja e nos inspire, hoje e sempre. E que assim seja.